Como vocês sabem, eu fiz uma cirurgia no último sábado, então não posso ficar muito tempo em pé. Vou fazer um fervurinho, não é nem uma homilia, um fervurinho, bem mais sucinto, para a alegria de vocês, que vão poder comer o pastelzinho mais cedo hoje. A verdade é que é muito fácil se importar com as pessoas que nós amamos. Vejam, nesses dias que eu estive de repouso, recebi várias mensagens, muitas pessoas dizendo que estavam rezando por mim, enfim, acontece também conosco, né? As pessoas que nos amam se importam conosco. Quando nós passamos uma dificuldade, são as primeiras que nos estendem a mão, são as primeiras que olham para a nossa dor, que tentam nos consolar, mesmo quando aquilo que está acontecendo é inconsolável. Nós sabemos que dificilmente podemos reparar a perda de alguém que nós amamos. Então, não sei, uma mãe que perde um filho, ou um filho que perde uma mãe. As pessoas que nos amam vão chegar perto de nós e mesmo que não tenha nada que se possa dizer para reparar, alguma coisa tentarão dizer. Nos oferecerão, nem que seja em silêncio, um ombro amigo. E é assim que acontece. E o oposto também é verdadeiro. É sempre mais duro e mais difícil oferecer a nossa amizade, oferecer o nosso amor, se importar com aqueles que nós nutrimos desafetos, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos atacaram. É mais difícil. Às vezes até nós desejamos que essas pessoas se deem mal. Se alguém nos faz mal e depois nós sabemos, sem que seja culpa nossa, alguma coisa ruim aconteceu na vida daquela pessoa, nós logo pensamos, Deus é justo, Deus castiga, ah lá, teve o que mereceu. A nossa natureza desordenada nos inclina, nos faz ser assim, mas nós não podemos ser assim. Vejam o que diz São Paulo na segunda leitura. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Nós amamos, até oferecemos ajuda, mas a nossa vida no lugar daquela pessoa, por mais que nós amemos, é difícil. Precisa amar muito para trocar a sua vida pela daquela pessoa. Se tivéssemos ocasião, talvez pouquíssimas pessoas neste mundo seríamos capazes de dar a nossa vida no lugar dela. Pouquíssimas. Talvez a nossa mãe, talvez um filho. Mas quando começa a falar de primo, amigo, parente distante, não, aí bom, é melhor que tenha outro que dê a vida no lugar. Agora, isso porque nós amamos. Pense, dar a vida por um inimigo, por alguém que declaradamente lhe faz mal, por alguém que declaradamente nutre aversão à sua pessoa. Dar a vida por alguém assim é um ato de heroísmo. É uma coisa que muitos considerariam uma estupidez. Ah lá, está rezando por aquele que faz mal a ele, está ajudando aquele lá que só faz mal a ele, está dando a vida por aquele que só faz mal a ele. Parece até um pouco coisa de livro, de filme, mas a verdade é que Jesus fez isso por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O que é um pecador? É alguém que declaradamente tem aversão a Deus. É alguém que declaradamente se colocou em inimizade com Deus. A definição clássica de pecado é essa: aversio a Deus et conversio ad creaturam. Quer dizer, aversão a Deus e conversão às criaturas. Eu preferi trocar a Deus, eu tenho aversão a Deus, porque eu tenho simpatia pelas coisas deste mundo.
pelos prazeres ilícitos. Eu estou declarando, assinando uma sentença declaratória de que eu prefiro qualquer outra coisa do que Deus. E não dá para dizer que nós somos bobinhos e não sabemos que é isso. Nós sabemos bem. Quando pecamos, sabemos bem o que estamos fazendo. E mesmo assim, Jesus morreu por nós. E mesmo assim, Ele deu a sua vida por nós. Por mim, que sou um grandíssimo pecador. Uma pessoa que, apesar de todas as graças que já recebeu na sua vida, frequentemente insiste em virar as costas para Deus para procurar as criaturas. E Ele sabia disso. Ele sabe disso. E ainda assim, continua me amando. Ainda assim, deu a sua vida por mim. Vejam o Evangelho. A samaritana. Os samaritanos eram pessoas que publicamente tinham, como se diz em cuiabanês, malquerência, eram malquerenciados com os judeus. Não se davam bem. Tanto de uma parte quanto de outra, era possível e perfeitamente possível que esse encontro acontecesse sem uma única palavra ser trocada. Mas Jesus toma a iniciativa. A mulher que fazia parte de um povo que publicamente era inimiga dos judeus, escuta, dá-me de beber. Quando Jesus vê aquela mulher chegando, certamente não pensa, aí vem uma maldita, aí vem uma miserável, aí vem uma pecadora, uma herege. Não, aí vem uma filha minha, que está longe da verdade e que precisa se aproximar de Deus. Não tem nojo, não tem asco, não tem repulsa. Não. Toma a iniciativa e pede, dá-me de beber. E enfim, conhecemos o desenrolar da história. O acabamos de ouvir. No final, a mulher sai anunciando para os outros samaritanos que ela havia encontrado com o Messias. Passa a até ter vocação de apóstola. Sai dizendo para todo mundo, olha, encontrei um homem que talvez seja o Cristo, porque ele me disse tudo aquilo que eu fiz. E vocês sabem o peso que significa isso? Jesus disse os pecados da mulher, me disse tudo aquilo que eu fiz. Lembremos os versículos que acabamos de ouvir. Vai chamar o teu marido. Senhor, não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5 maridos e nenhum deles era seu, e o que tem agora também não é. Não era boa gente. Nesse sentido, era uma mulher devassa. O Senhor disse tudo aquilo que eu fiz, mas não disse como quem aponta o dedo, acusando. Não, como quem convida a uma mudança de vida. Precisamos pensar nisso, porque nessa quaresma nós estamos nos preparando para viver o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E é preciso se lembrar que tudo aquilo que nós vamos viver, e nós nos emocionamos, cantamos, acompanhamos o Senhor na Sexta-feira Santa, quando vamos adorar a Santa Cruz. Quantos não caem em lágrimas quando fazemos a procissão do Senhor morto? Quantos ali acompanhando, carregando a imagem do Senhor morto, não se comovem, não choram? É preciso se lembrar que aquilo tudo foi por mim. Quando eu era inimigo de Deus, quando
Eu era pecador. Ele se ofereceu por mim. Ele sabe perfeitamente dos meus pecados, assim como sabia o da samaritana. Perfeitamente, todos os meus pecados. Sabe tudo o que eu fiz. E ainda assim, oferece a sua vida por mim. Não é como se eu fizesse maldades para Deus, o ofendesse às escondidas. A Deus ninguém engana. Deus tudo vê. Ele sabe perfeitamente cada um de meus pecados, até mesmo aqueles que eu mais tenho vergonha e que mais escondido pratiquei. Sabe todos. E ainda assim me ama e entrega a sua vida por mim. Que essa quaresma nos ajude a lembrarmos disso, para vivermos bem a Semana Santa. Vivermos bem a paixão, morte e ressurreição do Senhor, lembrando-nos de que Ele fez o que fez por mim, quando ainda era pecador. E agora, a Santa Missa, quando nós renovamos o sacrifício de Cristo, atualizamos o seu sacrifício na cruz, lembremos que nós estamos ofertando ao Eterno Pai corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, que foi ofertado já uma vez por todas para nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.